episódio de hoje, ex-máquina de vendas, do lead ao fechamento. Olá, pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Ex-Máquina. Eu sou o Gustavo Fechos, estou aqui mais uma vez com meu amigo Daniel Valadares, a quem eu agradeço sempre a coragem e a tenacidade de estar conosco aqui, dividindo os microfones, para a gente falar hoje, Daniel, e uma vez mais, por que não, a respeito de um lançamento muito importante que tem a ver com o reposicionamento de um produto que já era muito importante do ponto de vista da dinâmica de um funil de vendas, né, da automação de atendimentos, mas que agora tem uma extensão que a gente poderia considerá-la, né, Daniel, de ponta a ponta. Eu estou falando, evidentemente, da ex-máquina de vendas, uma solução completa, a respeito da qual, Daniel, eu queria te pedir uma breve exposição. E aí você pode começar de onde preferir. A gente tem o próprio FD para apresentar ou reapresentar, um CRM inteligente, um portal de conversas, a possibilidade também de disparo automático de mensagens, reaquecimento de leads, enfim, são tantas as possibilidades dessa ferramenta, tantas as opções, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma solução integrada, não é? Que tem uma consequência, que a gente pode chegar numa operação e uma vez que a gente recepcione esse lead, né? Uma vez que a gente tem esse abastecimento, digamos assim, o resto é por nossa conta e a gente devolve esse lead superaquecido para um vendedor humano, se assim desejar, finalizar e qualificar ainda mais seu próprio trabalho, tá? Então, é isso. Escolhe aí, Daniel, seu ponto de partida. Perfeito. Bom, Gustavo e pessoal, tudo bem? Eu gostaria de puxar essa conversa, na verdade, a partir de um problema. Então, vou trazer aqui um problema que é muito comum dentre os meus clientes, e aí a gente vai puxando por aí como a gente atende com as nossas soluções, né? Então, eu tenho aqui uma realidade de pessoas que investem uma certa quantia de dinheiro ali para fazer os seus anúncios, para gerar os seus leads, né? Independente de você estar investindo uma quantia grande ou não, você está investindo no mínimo tempo para gerar leads, não é isso? Então, imagina só esses leads chegando ali na tua caixa de entrada do WhatsApp e ficando sem resposta, né? Ou você coloca até pessoas ali humanas para fazer esse gerenciamento, mas em detrimento de volume, às vezes essas pessoas não dão conta de fazer aquele gerenciamento a tempo, né? Ou, pior ainda, faz um gerenciamento que não é adequado, que acaba não convertendo em vendas, né? Então, acho que essa é uma das principais dores que a gente vê no mercado hoje, né? Não sei se você concorda comigo, Gustavo, mas eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente vê por aí. E aí, com base nisso, podemos puxar aqui a solução da ex-máquina em todos os seus níveis para mostrar, né, ao nosso interlocutor o que a gente consegue e de que forma que a gente consegue atender, né? O primeiro deles é o funcionário digital, né, que eu acho que é como tudo começou. Então, esse lead vai chegar ali no WhatsApp e vai ter um funcionário digital fazendo as respostas e puxando esse lead para uma qualificação, primeiramente, e pós-qualificação, puxar para uma conversão, e essa conversão pode ser efetivamente uma venda, dependendo do teu nicho, do teu segmento, né, você mandando ali um link de checkout, ou um agendamento de reunião, né, por exemplo, também seria uma forma de conversão aí, com relação aos funcionários digitais. Então, esse daqui é a primeira etapa, é o primeiro bloco que nós temos para já resolver esse ponto de dificuldade de atendimento, de você conseguir ali atender aos leads 24 horas, 7 dias por semana, no momento em que ele chama, seja feriado, madrugada, o que for, né?
Não sei se você quer trazer algum ponto específico aqui, Gustavo, complementarmente a isso que eu disse. Não, eu acho que o problema que você configurou aqui, Daniel, é um problema universal, né? Que assim, olha, Sim. já é tão difícil acertar a segmentação, né? A gente passa uma temporada importante dos nossos esforços, digamos assim, no departamento ao lado, que é o de marketing e comunicação, tentando fazer com que uma campanha de marketing digital abasteça o comercial de forma qualificada, né? E uma vez que isso, que já é difícil de fazer, esteja realizado, a gente não pode desperdiçar, né, o esforço operacional de abastecimento, na verdade, do funil comercial propriamente. E aí você errar aí, você ter um gap aí, perder eficiência, porque atende, enfim, digamos assim, humanamente, né, no sentido de com um delay no tempo de resposta, ou, enfim, uma indisponibilidade evidentemente compreensível, mas, digamos assim, em tempos atuais inaceitável de pessoal e de qualidade, eu acho que a gente tem soluções muito qualificadas, né, para a gente superar um problema que é real, depois de já termos conseguido um lead que, enfim, a gente imagina que seja minimamente qualificado. E se não for, eu acho que a gente também tem uma solução de aquecimento, né? E que talvez já seja até o próprio caminho, Daniel, para a gente falar do próprio reaquecimento. Fala um pouco para nós, por favor, dessas duas soluções, porque eu acho que é importante a gente passar pelas 3 dimensões da ex-máquina de vendas, né? Sim, com certeza. CRM portal, e chegar ainda ao aquecimento e reaquecimento, por favor. Sim, com certeza. Até anterior a isso, né, um outro ponto ali também quando a gente está trabalhando ali, né, fazendo toda essa questão do gerenciamento, e hoje em dia, né, a gente tem tido cada vez mais a necessidade de ter um único número conectado ali para a empresa, né, onde você vai ter, e aí nesse caso a gente teria ali o funcionário digital, e aí o cliente também, né, vai falar, poxa, mas como é que eu conecto a minha equipe também nesse número, e como é que eu faço que ambos coexistam, né, que eu consiga fazer com que a minha equipe humana trabalhe junto com a minha equipe de funcionários digitais ali, né? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos aqui uma central de conversas inteligente que você consegue ter o time rodando ali dentro, né, o time humano, o time de funcionário digital, e tudo isso coexistindo a ponto de o funcionário digital transbordar um atendimento para um humano, e um humano também conseguir transbordar um atendimento para o funcionário digital, como se fosse de fato todos humanos ali trabalhando, um passando a bola para o outro e trabalhando em conjunto para essa conversão, né? Então esse é um primeiro ponto importante. E aí, além disso, né, Gustavo, uma outra questão poxa, a pessoa foi lá, me chamou, então a gente tem já um volume de leads, as pessoas chamaram, elas receberam ali um atendimento, porém vai chegar um momento que parte dessa audiência, né, parte desses leads vão deixar de responder, não é mesmo? E se a gente não retoma ali com ele de alguma forma, pode ser que esse lead fique um lead perdido, né? Era um lead que só faltava você falar ali, vamos continuar? Vamos retomar? E isso seria o suficiente para evoluir para uma conversão. Então, nós pensamos nisso dentro da nossa central de conversas, né? E aí a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, a gente consegue desde programar uma mensagem padrão que vai rodar ali X minutos, né, sem atividade na conversa, então tudo 100% configurável. Então, você pode colocar lá, por exemplo, 15 minutos, o lead chamou o FD, né, o funcionário digital estava ali conversando, de repente a conversa parou, então 15 minutos depois pode ir ali uma mensagem padrão já falando, Gustavo, vamos continuar, né, e, enfim, dar uma cutucada ali para
reiniciar, né, retomar aquela conversa. Então, essa é uma forma. Além disso, nós temos também uma forma de fazer um reaquecimento de leads, né? Então, vocês vão lembrar ali que a gente tem uma janela de 24 horas, né, para falar com os clientes sem ter um custo, né, para quem está usando a meta oficial. Então, você consegue, com esse reaquecimento, fazer o seguinte, selecionar os leads. Então, por exemplo, vou pegar todo mundo que está sem resposta há algumas horas e que está com a janela aberta ali ainda e vou fazer um follow-up. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer padronizado? Não, né, Gustavo? Vamos trabalhar de forma personalizada ali, cliente a cliente, para que a gente consiga melhorar a nossa não só a personalização, mas melhorar a taxa de conversão por conta da atenção. Então, esse reaquecimento, o que você vai fazer? Selecionar os leads, dar um comando para o funcionário digital. Então, você pode dizer, por exemplo, faça um follow-up de reaquecimento com esses leads, por exemplo. E aí, o funcionário digital vai pegar contato por contato, analisar a conversa que ele estava tendo com aquele contato e formular uma mensagem 100% personalizada com o objetivo de reaquecimento, que foi o que você deu ali de comando, e vai enviar essa mensagem para todos esses leads que você selecionou. Então, esse é o reaquecimento, tá? E, além disso, nós temos também a opção de disparo. Então, para aqueles que já estão com uma janela de conversa fechada e você quer reabrir, você também consegue selecionar os leads da mesma forma e enviar uma mensagem para eles, e aí, nesse caso, uma mensagem padrão lá dos templates que você aprova, né, os modelos que você aprova lá com o Facebook. Então, você consegue já pegar esse template e mandar também para a tua lista de contatos ali, com segmentações, com filtros, da forma como for melhor, né? E por último, mas não menos importante, você que está chegando agora na plataforma, falando assim, Daniel, isso daí é maravilhoso para quem já está ali rodando faz um tempo e já tem milhares de contatos lá dentro, né? Eu estou chegando agora, o que eu faço? Não tem problema, você consegue pegar uma planilha, um CSV ali que você já tenha dos seus contatos e importar lá dentro da plataforma e seguir usando ela normalmente. Então, esse é um ponto aí para a gente conseguir fazer esse reaquecimento e disparo de mensagem que hoje em dia faz tanta diferença, né? Sim, Daniel, isso é um aspecto também que a gente deve considerar, que a gente tem integração com a API oficial da Meta, né? O que faz com que a gente tenha segurança na operação, os problemas que são tão comuns de banimento, né, nas APIs não oficiais, a gente também, enfim, contorna esta objeção e essa dificuldade que, por vezes, as pessoas enfrentam. Então, cara, e até aqui um ponto importante, eu ouvi de um cliente que estava, uma das objeções era assim, mas a Meta está bloqueando inteligência artificial. Pessoal, não é assim, tá? A Meta ela está bloqueando quem usa o WhatsApp de forma comercial sem usar a API oficial, tá? Porém, ressalto que nós aqui na Ex Machina, além de estarmos prontos para usar a API oficial, somos certificados pela Meta, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente trazer aqui, porque a Meta ela não está bloqueando a inteligência artificial, ela está bloqueando quem está usando o WhatsApp da forma que infringe ali as regras, os termos e condições da Meta, tá? Então, vale reforçar que nós somos oficiais, parceiros oficiais da Meta, então não se preocupe com isso, tá? Muito bem. Daniel, eu acho que a gente consegue, dessa forma, reapresentar uma solução que ela é completa, né? Ela, uma vez que o lead chega, a gente recepciona com o FD de modo absolutamente eficaz e rápido, e lembrando que tempo de resposta na intenção de compra, no atendimento ou no suporte é absolutamente fundamental. A gente não está falando de alguma coisa que seja, digamos assim, acessória, né, ou indiferente. Toda a gestão, o gerenciamento dessas conversas, dessas interações,
está garantida num portal que transborda para diferentes atendimentos as conversas que ali estão. A gente também tem um CRM inteligente que desonera o vendedor ou o atendente de manualmente fazer esta parte do trabalho, que é tão difícil de mantê-la em dia, né, no cotidiano do trabalho, e aquecimento e reaquecimento de leads. Então, assim, são soluções que foram inspiradas e desenvolvidas nas dores reais dos clientes que a gente já atende e percebeu, portanto, essa demanda de modo muito objetivo, né, Daniel? Então, voltamos para, digamos assim, o nosso laboratório aqui para desenvolver, de fato, uma solução integrada e você que nos acompanha aqui e que, eventualmente, se interesse por entender mais e experimentar essa solução, faça um contato conosco no site exmachina.ai. Você também pode ir lá conversar com o Hermes, que é o nosso SDR, né, no botãozinho lá do WhatsApp, você já terá uma primeira experiência, que eu sempre digo aqui, né, Daniel, se a gente não contar que é uma IA, a possibilidade de ninguém nunca saber é muito alta, né, dada a qualidade conversacional que a gente garante aí nas nossas interações. Então, Daniel, vá para as suas considerações finais aí, por favor. Não, e até falando com o Hermes, para você que está aí falando, mas o Hermes funciona lá na Exmachina, eu queria saber como é que é na minha empresa, no meu negócio, né? Então, te provoco a falar para o Hermes, fala, olha, Hermes, eu sou o Daniel aqui, sou da empresa tal, meu negócio é assim, assim, simula aí para mim um atendimento da minha empresa e você vai ver que ele vai te dar, obviamente ele não vai ter todos os contextos da sua empresa, mas ele vai te dar um gostinho, é aquele sabor atendimento da sua empresa. Exatamente. E é alguma coisa também que a gente pode também desenvolver, né? Então, assim, você ter de fato essa sensação de um atendimento rigorosamente fiel ao seu protocolo, à sua linguagem, ao seu produto, ao seu serviço. Exato. Bom, Daniel, agradeço mais uma vez, então, sua participação aqui conosco. Você que nos acompanhou até aqui, também nos ajude a compartilhar esse conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado.